Olá pessoal, meu nome é Hector, bem-vindos ao Garbage Collector e nesse vídeo eu vou continuar aquelas explicações sobre o Minikube, mas mais voltado para os desenvolvedores, como que você utiliza o Minikube para facilitar a utilização da sua aplicação dentro do Kubernetes, como que a gente faz para testar as nossas aplicações de uma maneira mais fácil dentro do Kubernetes, beleza? E nada melhor para mostrar essa aplicação dentro do Minikube do que a nossa querida Lua, a nossa linguagem de programação. E eu vou mostrar uma aplicaçãozinha com ela que eu já mostrei por aí na internet em outras apresentações que eu fiz, tá bom? Então vamos lá para o nosso terminal descobrir como que faz isso. Espero que seja útil para os meus amigos desenvolvedores e todo o pessoal aí que acompanha o canal, beleza? Vamos lá para o nosso terminal então. Em nosso querido terminal estamos prontos. Eu vou mostrar como o Minikube realmente é muito rápido porque eu não tenho nada aqui, tá bom? Ó, Minikube status, o Minikube não está rodando. Então eu vou criar ele aqui para mostrar para vocês que realmente tudo funciona muito rápido com o Minikube. Deixa ele provisionar, quando eu terminar eu volto. Vai ser rapidinho, eu prometo para vocês. Muito rápido, tudo certo, deu para eu comer algumas colheradas aqui no meu mingau vegano. Você quer um mingauzinho vegano? Mas beleza, Minikube provisionado. E o que eu tenho aqui, pessoal? Vamos ver se o Minikube está funcionando. kubectl get nodes. Tudo certo. O que eu tenho aqui nesse meu diretório? Eu tenho alguns arquivos. Um arquivo que eu vou utilizar como secret para as minhas duas aplicações, que é a aplicação em Lua e o próprio MySQL, tá bom? Olha só, aqui estão os dados, as variáveis de ambiente que eu vou utilizar em ambos os containers. Eu vou abrir o container do MySQL primeiro, porque ele é mais simples. Ele é um deployment mesmo, tá bom? Nada novo. Está baseado no MySQL, numa versão de container que utiliza, de imagem de container que utiliza o Debian. E ele está criando ele está usando um volume, tá bom? Esse volume está definido aqui embaixo, ó. Nada novo também. E aqui um serviço para o MySQL. Tem essas três coisas aqui dentro desse arquivo. Então vamos criar o MySQL. Vamos criar o secret primeiro, aí eu crio o MySQL e eu vou falar sobre o lua.yaml. Então, kubectl create secret generic. Lua, o nome do secret tem que ser Lua, porque aqui no mysql.yaml ele está puxando o env from de Lua, tá bom? Lua, traço from env file, é para aqui que ele vai interpretar cada linha do arquivo como uma variável de ambiente, tá bom? appsecret.ini. Pronto. Aí kubectl create -f mysql.yaml. Beleza, pronto, vai criar o banco e já criou o secret, tá bom? Então o pod dele vai estar subindo aí logo. Vamos analisar o lua.yaml porque ele é bem interessante. O lua.yaml é um deployment com uma réplica tal, e ele está usando esse container meu aqui, que é um container que tem essa aplicação do Lua que eu vou mostrar para vocês. É uma aplicação que faz login no banco e fica puxando alguns status, só isso. Também está puxando o env from lá do secret que eu criei. E está escutando na porta 80, né? Diz aqui que vai abrir na porta 80. Eu comentei essa parte, pessoal, porque ela está relacionada com o que eu quero mostrar para vocês. Como que você desenvolve com o Minikube? A gente vai usar um volume para isso, tá? Só que esse volume, eu vou comentar ele por enquanto para eu adicionar isso depois, tá bom? Aí ele cria um serviço e cria um ingress. O ingress eu preciso atualizar com o IP do Minikube, lembra? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer um esquema no Vim, tá? Vocês não fiquem bravos aí comigo, não. Vou vir aqui, vou pôr aqui, ó, eu vou pôr read, exclamação, Minikube IP. Ele traz para cá. Opa, trouxe para a linha de baixo, não tem problema não. Não consegue, né? Meu Deus, não consegue, né? Caramba, mas tá difícil. Bom, vou trocar por tracinho, porque como vocês sabem eu prefiro tracinho. Então é isso, já está tudo pronto. Eu vou provisionar essa aplicação. kubectl create -f lua.yaml. Então, até agora nada novo, pessoal. Até agora foram coisas que a gente já conhece. E até aí nada demais, é que eu não estou entendendo o que você está falando. Beleza. Vamos ver se subiu tudo. kubectl get pods. Vamos dar um tempo aí para a aplicação aparecer. Deixa eu já abrir aqui o meu navegador aqui, ó, para poder acessar o ingress. Ah, mais uma coisa, estamos no Minikube. Então, Minikube addons
enable ingress. Isso mesmo, você falou aí. Senão não vai funcionar o nosso ingress, né? Eu criei tudo do zero de propósito, tá? Para vocês verem como é bem rápido a gente conseguir obter um resultado interessante para o Minikube. Quando ele terminar aí, provavelmente a aplicação já vai ter sido criada. É uma imagem bem pequena do Alpine, não chega a ter acho que 200 MB, não me recordo. Vamos ver aqui, ó. Aproveitar que a gente está esperando. Podman Images. Tem 153 MB. Legal, ainda está num tamanho bem legal. Bom, terminou de instalar o addon. kubectl get pods. Está tudo rodando. kubectl describe ingress. Vou pegar o ingress aqui, esse endereço, e vou acessar a aplicação. Pronto. Para logar nessa aplicação, nós temos duas formas, tá? Isso depende do que a aplicação vai criar para a gente. Essa aplicação, pessoal, está aqui em github.com/hectorvido/lua-ms. E aqui dentro dessa aplicação, aqui em migrations.lua, ele vai cadastrar dois usuários, ó, que é o Paramahansa Yogananda, com esse e-mail aqui e a senha 123, e a Mary Shelley, que foi quem escreveu Frankenstein. É bem interessante a história dessa mulher, principalmente da mãe dela, tá? E aqui 123 também. Então vamos lá. Se eu tentar me logar aqui, ó, com Victor@Frankenstein senha 123, ele vai dizer que a tabela usuários não existe. Será que não conectou no banco, Hector? Será que é problema no Kubernetes? Não. Se ele não tivesse conectado no banco, ele não saberia que a tabela usuários não existe. Ah, beleza? Isso é importante te lembrar, essa escada que a gente faz de perguntas para poder resolver um determinado problema, tá bom? Então vamos lá. Vamos entrar no container e executar o migration. kubectl exec.ti. Migration, pessoal, para quem não sabe, é um código que a gente executa para fazer alterações no banco. Normalmente, algumas versões das nossas aplicações, elas têm migrations diferentes, e cada migration vai adicionando uma coisinha a mais no banco, adiciona uma tabela, renomeia uma coluna, modifica um tipo de dado, esse tipo de coisa, tá? Olha lá. E eu tenho ali, ó, migrations.lua. O que eu vou fazer? Eu vou usar a ferramenta do Lapis, que é o framework que eu utilizei para criar essa aplicação aqui em Lua, tá? Então eu vou fazer Lapis migrate. Beleza, nada novo. Se fosse Python, você poderia usar o SQL Alchemy, tá? Se fosse o PHP, você poderia usar o... Esqueci o nome, cara. Putz, do PHP é famosão. Bom, não vou lembrar agora, tá? Enfim, tem um monte aí. Depende da linguagem que você está utilizando e da ferramenta que você está utilizando dentro daquela linguagem. Fez a migração, vamos voltar aqui para o nosso navegador. Eu vou simplesmente recarregar a página. E olha só que bonitinho a nossa aplicação em Lua. Pronto. Ele está puxando o status do banco e ele fica atualizando de tempos em tempos. Você viu que apareceu uma bolinha ali embaixo. Ó, vamos esperar mais um pouquinho. O que Hector não percebe é que a bolinha está embaixo do quadrado que exibe a imagem da webcam. Até quando, Hector? Até quando? E a bolinha vai aparecer, ó. E ele atualiza. Legal, legal. Bom, nossa aplicação está funcionando, mas agora eu preciso, por exemplo, criar uma nova rota. Eu preciso criar uma rota aqui, um endpoint, por exemplo, chamado GC, de Garbage Collector. E não existe, ó. Ele está falando, ó, fail to find route/GC. Putz, agora eu vou ter que reconstruir o meu container, subir no repositório, baixar de novo. Presta atenção aqui agora que a gente vai fazer. Eu vou sair do container, eu vou abrir duas abas, tá bom? E nessa primeira aba aqui, eu vou criar um diretório chamado volume. Tá bom. Então, criei um diretório chamado volume naquele diretório que eu já estava. Eu vou utilizar um comando do Minikube chamado mount. Esse comando chamado mount, ele vai montar um diretório aqui na minha máquina dentro do Minikube. E o que eu vou fazer? Eu vou, no container, pedir para ele montar aquele diretório do Minikube. Então, da máquina, eu monto dentro da VM do Minikube e do container eu peço para ele montar aquele diretório da VM. É aí que está o nosso pulo do gato. Olha só, Minikube mount volume 2 pontos barra volume. Então eu vou montar o diretório volume
num diretório que ainda não existe lá na VM chamada volume. Esse comando vai criar esse diretório para mim. O que é isso aqui? Isso aqui é problema de firewall, pessoal. Eu deixei aqui para mostrar para vocês, tá bom? Ele está dizendo que ele não conseguiu fazer a syscall, ele conseguiu, né? A syscall falhou porque a conexão foi recusada. O que acontece, né? Aqui no Fedora, o meu firewall fica ativo, tá? A gente tem que trabalhar com o firewall ativado, com o Linux, essas coisas. E aí o Minikube vai utilizar um protocolo chamado 9P para fazer o compartilhamento desse diretório com o diretório lá da VM. Só que isso acontece via TCP, né? E pela rede. E isso está bloqueado pelo firewall. O que a gente vai fazer? Ó? Eu vou fazer o seguinte. Temporariamente eu vou habilitar isso. Eu posso criar a regra de forma permanente, mas eu vou fazer temporariamente, tá bom? É um pouquinho chato. É sudo firewall-cmd. No caso aqui do Fedora que eu tenho firewall cmd, tá? Se fosse iptable seria outra coisa, tá bom? --zone igual a libvirt. Por quê? Porque existe uma zona do firewall específica para as conexões com o libvirt, tá? Não adianta adicionar na zona pública. Existem várias zonas no firewall cmd, tá? Aí eu vou por aqui, ó, --add reach rule, que é a forma mais chatinha da gente criar regras dentro do firewall CMD. Que não tem aqueles parâmetros um pouco mais fáceis, tá? Rule family igual IPv4, certo? Espero que dê para ler. Source espaço address igual, entre aspas aqui. Aqui, pessoal, de novo, vem o IP do Minikube. Qual que é o IP do Minikube? Esqueci, eu vou lá para outra aba aqui, ó, Minikube IP, vou pegar esse IP e vou colocar aqui entre as aspas. Ó. Pô, Hector, eu quero deixar essa regra permanente, não quero fazer só agora. Bom, você pode pôr um 0 aqui /24, toda vez que você criar máquinas do Minikube, ela já automaticamente já vai estar nessa regra para você, tá bom? Mas eu vou deixar aqui de novo com 59, é isso? 59, beleza. E aí aqui, accept. Essa é a minha regra. Se eu não errei nada, ele vai pedir minha senha. Beleza, vamos tentar fazer de novo? Opa, agora funcionou. Então significa que dentro da máquina Minikube, da VM do Minikube, agora tem um diretório chamado /volume. Vamos ver. Minikube ssh ls /. Olha o volume aqui, ó. Se eu criar alguma coisa aqui, será que aparece fora? Vamos ver. É com 2, 3 para dentro de /volume, garbage collector, vou sair e dar um cat aqui em volume gc. Tá aqui, ó. Garoto. Beleza, eu vou entrar em volume aqui, pessoal. E o que eu vou fazer? Agora começa a parte da facilitação do desenvolvimento. Eu vou clonar o meu código aqui. Então eu vou pegar ele aqui, ó. Eu vou clonar ele daqui. Já estou no diretório volume, tá? Na minha própria máquina. Git clone, aqui para dentro. Pronto, clonou o diretório. Vamos ver se aparece lá no mini. Ó, tem tudo isso aqui, ó. Vamos lá no Minikube. ls/volume, tá tudo lá. Beleza. Agora é hora de eu atualizar a minha aplicação. Eu vou vir aqui em lua.yaml e eu vou descomentar aquela parte que eu faço referência a um host path. Existem duas formas de montar um host path no Kubernetes. Você pode criar um PVC ou você pode fazer diretamente dessa forma, tá? Sem criar um PVC, simplesmente passar ali volumes, dizer que ele é um host path e já usar volume mounts, tá bom? O OpenShift você precisa habilitar algumas coisinhas para isso funcionar. Beleza, então olha que interessante. Eu estou falando que o container vai utilizar o diretório /volume do Minikube e vai montar esse diretório dentro do /opt/app. Então sai do meu computador no diretório volume para o /volume da VM para o /opt/app do container. Por que eu estou usando esse diretório, pessoal? Porque kubectl getpods, olha só, kubectl, cansado de decorar o nome do pod? exec-ti deploy /lua sh. Porque o diretório que está o código da aplicação é o /opt/app. Eu que construí essa imagem, eu sei, tá bom? Então não discuta comigo, rapaz. Então beleza.
Lua.yaml, já descomentei. kubectl, replace mesmo, "-f, lua.yaml, ele vai substituir as coisas, tá? Então eu vou esperar um tempo aí para o pod aparecer. Tá terminating, ele já está running. O código é igual, então teoricamente não vai ter diferença aqui, ó. Olha lá, tá pedindo login. Vamos ver se tem o /gc? Não tem o /gc. Vamos criar essa rota então, porque agora eu tenho acesso ao código. Olha que interessante. Eu vou vir aqui no diretório volume e eu vou abrir aqui o app.lua, por exemplo, e vou adicionar uma rota nova. Deixa eu copiar aqui para ir mais rápido. Não, vamos digitar tudo para ficar bonitinho. app:/get. Esse aqui vai ser o /gc, o Garbage Collector. Function self. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente retornar aqui uma string. Garbage Collector. Perfeito. End. Fecho o parênteses aqui. Criei a minha nova rota. Vou salvar. E isso, pessoal, já se replicou dentro do container. Replicou não, né? É o mesmo volume, simplesmente essas alterações estão disponíveis lá no arquivo do container. Vou só atualizar a página aqui, ó. Puff, Garbage Collector. Beleza? Então agora eu não preciso mais me preocupar em ficar reiniciando o container, em ficar atualizando a imagem. Eu simplesmente vou mexendo no código, ele já vai estar rodando dentro do Kubernetes, eu vou testando, igual eu fiz agora aqui. Funcionou legal, não funcionou, eu altero. Quando terminar de fazer aquela alteração que eu estava fazendo, etc., eu comito e pronto. Eu continuo testando no Kubernetes, tenho todos esses benefícios, mas com facilidades agora, né? Não preciso ficar me preocupando com a imagem, tá bom? Aí, pessoal, dependendo do que você quer atualizar, depende da aplicação que você está rodando. Por exemplo, se eu mexer no HTML, ele modifica, olha só, vim, views, login. Aí eu vou escrever aqui, ó, ao invés de, por favor, authentique-se, eu vou escrever assim, ó, com raiva. Authentique-se. Expressei uma raiva nessa. Authentique-se, olha só. Ele alterou também, tá bom? Dependendo da aplicação que você está mexendo, pode ser que o HTML não seja atualizado, pode ser que sua aplicação não seja atualizada, tudo depende do que você está rodando, tá bom? E aí, putz, o que eu vou fazer? Como que eu reinicio o processo? Você simplesmente vai lá e mata o container. Não é o meu caso aqui, tá? Mas você pode vir aqui, delete pod, mata o pod, deixa ele reiniciar, aí o serviço vai reiniciar, por exemplo, você vem aqui e atualiza. Está tudo certo, está com o seu código já, nada muda, tá bom? Por exemplo, o Node.js, se você não utiliza aquele, acho que é Node-daemon, não lembro agora exatamente o nome, você precisa ficar reiniciando na mão o Node.js, né? Para o serviço, inicia de novo. Aí, se você não estiver utilizando esse cara que reinicia automaticamente para você, você pode fazer dessa forma. Por exemplo, é bem mais chato, tá? Mas eu estou mostrando duas opções. No caso meu aqui do Lua, não precisa, ele sempre atualiza o código porque eu configurei o Nginx para fazer isso, tá? O OpenRest, na verdade, para fazer isso. Mas se for o seu caso aí, você simplesmente mata o container e todos os processos vão reiniciar. Beleza, pessoal? Acho que isso aqui é bem interessante, tá? Facilita bastante o desenvolvimento de aplicação, principalmente dentro do Kubernetes. Tem coisas muito chatas que a gente fica batendo, às vezes endereço, porta, às vezes, sei lá, alguém te deu uma biblioteca zoada, você tem que ficar recompilando o container. Não precisa mais disso. Joga dentro do volume e divirta-se com o seu novo volume. Beleza, pessoal? Vejo vocês então no próximo vídeo desse canal maravilhoso que está crescendo. Um dia ainda chegaremos em, quem sabe, 1 milhão de inscritos.